Enfim, um certo momento da vida, meu pai decidiu que... Depois que meu pai parou de trabalhar de noite, na verdade, foi. Aí ele pegou e decidiu que de noite a televisão era dele, porque só tem uma televisão lá em casa na sala, né? E aí ele decidiu que a televisão era dele a partir das 6 horas da tarde. Então, o meu irmão de 5 anos vai poder assistir a televisão até 6 horas. Quando der 6 horas da tarde, a televisão seria do meu pai. Mas isso não foi combinado, isso não foi acordado. Isso foi... O meu pai decidiu e só comunicou, Davi, a partir das 6 horas a televisão vai ser minha. E aí acontece que todo dia lá em casa, 6 horas da tarde, 6h30, pode passar na porta que você vai escutar choro. Porque é meu pai tentando pegar o controle e Davi querendo pegar o controle. Aí Davi sobe no sofá, diz a televisão é minha. Aí Davi entra na frente da televisão. Aí meu pai fica brigando com ele até tudo se acalmar e Davi pegar um brinquedo e brincar. E eu tenho certeza que não é só meu pai que passa por situações como essa. Eu recebo vários e-mails de mães, pais, já recebi várias mães e pais no consultório, por exemplo, falando sobre a desobediência do filho, né? Que combina uma coisa com o filho, ou quer que o filho faça alguma coisa e o filho faz exatamente o contrário. Então eu sei que isso acaba deixando você cada vez mais desanimada, cada vez mais estressada, sem saber direito como agir. Então quanto mais você fala, mais o seu filho faz o contrário e faz você ficar cada vez mais cansada e isso faz com que a situação agrave, né? E aí você vai começar a receber queixas da escola, você vai começar a ter uma rotina completamente caótica, né? E quanto mais o seu filho é desobediente, mais você se estressa e isso entra num ciclo, né? Um ciclo que por muitas vezes ele é adoecedor, tanto para você quanto para o seu filho. E esse ciclo, ele é muito simples. Você fala, ele não obedece, ele faz exatamente o contrário do que você falou, e aí de repente você perde o controle, acaba batendo ou gritando nele, mesmo sabendo que isso não é legal, que isso não vai fazer bem para o seu filho. E aí depois você se sente culpada, vai lá pedir desculpa para ele e tá nesse ciclo constante e que por mais que seja legal ir lá pedir desculpa, por mais que seja legal você reconhecer o erro, é um ciclo que cansa, né? Ficar sempre nesse mesmo contexto de estresse, de perder o controle, ele é cansativo. E eu não tô aqui pra te julgar, né? Quando eu falo assim, que você entra nesse ciclo de se sentir culpada e etc, eu não tô aqui pra lhe julgar, porque ele é completamente natural. Porque quando você não tem conhecimento sobre o assunto, como você não sabe a melhor forma de lidar com isso, é natural que essa seja a primeira forma como você reage, né? Que você grite, que você bata, enfim, mas essa não é a forma que vai fazer o seu filho te obedecer. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não tô aqui pra te julgar, nem tô aqui pra te dizer que você tá errada e tudo mais, eu tô aqui pra te mostrar um novo caminho pra você lidar com a desobediência do seu filho, um caminho que vai fazer tanto que ele obedeça, quanto a sua relação melhore com ele, você ter um dia a dia muito mais tranquilo, e também que o seu filho consiga seguir e entender as suas orientações, né? Ele perceber que é importante o que você tá falando, ele seguir o que você tá dizendo, mas de algo acordado mutuamente e não imposto, porque quanto mais você impõe, mais ele vai ser desobediente, mais você entra nesse ciclo que eu falei nesse instante. E o grande começo para que você comece a lidar melhor com a desobediência do seu filho e possa até chegar a resolvê-la, é você entendendo que não é esse ciclo de culpa, né, que você vai lá, reage, se sente culpado depois, que vai fazer o seu filho melhorar o comportamento. Na realidade, é você entender que essa desobediência, ela faz parte da relação. Você fala, o seu filho não te escuta e faz o contrário. Então, quando você entende que isso faz parte da relação, não como culpa, porque a culpa, ela lhe paralisa, né, e não faz você ir pra canto nenhum, mas como uma responsabilização. Você vai entender que você é o responsável por fazer o seu filho entender as suas orientações. E quando ele entende, ele cumpre. É isso que eu quero que você entenda. Quando o seu filho ele não cumpre as suas orientações, é porque a comunicação não tá clara, ou ele se sente ofendido ou magoado pela forma como você está dando essas orientações. Então, o primeiro passo, o primeiro grande começo para que você comece a entender e a lidar melhor com a desobediência do seu filho, é você entender que isso é uma coisa da relação. E que sempre que algum episódio de desobediência acontecer, você falar uma coisa e seu filho fazer o contrário, ao invés de jogar em cima dele a culpa, você entender que o que é que eu posso fazer para que ele me obedeça mais, como é que eu posso dar essa orientação de um jeito diferente e perguntar para ele por que ele não cumpriu, o que é que aconteceu que não deu para cumprir. Mas além disso, existe uma ferramenta muito simples que pode ser usada por qualquer pessoa, que com certeza vai te ajudar a lidar melhor com a desobediência do seu filho no dia a dia. Você vai conseguir mandar seu filho pro banho, pedir pro seu filho para comer na hora certa, fazer a tarefa, tudo a partir do diálogo e com muito mais calma e com muito mais tranquilidade durante o seu dia a dia. Porque quando você entende que a desobediência ela é causada pela relação, pela forma como você fala com ele, você precisa começar a entender também que a desobediência é causada pela punição. Então, o fato de você gritar, o fato de você impor ao seu filho é o que faz a desobediência acontecer. Ele não é desobediente porque ele é desobediente, né? Porque ele é teimoso, ele é uma criança teimosa. Não é isso. Ele é desobediente porque a metodologia que você está usando, o tipo de educação que você está dando com ele, faz com que ele seja desobediente. É só você parar para refletir o seguinte: tem uma pesquisa que traz que uma criança recebe cerca de 2.000 a 3.000 ordens por dia, uma criança de 6 a 7 anos. Né? As crianças
crianças mais novas recebem menos, mas é essa média de ordem. E aí eu lhe pergunto, você seguiria 2.000 ordens no dia? Dificilmente você seguiria alguém lhe dando 2.000 ordens por dia. Então imagina como é para a cabeça de uma criança receber 2.000 ordens por dia. Só pensa como é na cabeça do seu filho ele receber 2.000 ordens por dia. E você pode estar me dizendo, mas eu não dou 2.000 ordens. Mas é uma coisa que você não percebe. Mas ao longo do dia inteiro, vai pro carro, vai pra cama, vai pro banheiro, vai tomar banho, e é o tempo todo a gente impondo a ele o que ele tem pra fazer. Então é natural que vez ou outra, ou em algumas situações, ele faça exatamente o contrário do que você tá pedindo por conta da imposição. Então essa ferramenta que eu falei que ela é simples, ela é nada mais nada menos do que uma forma de você conversar com seu filho para conseguir que ele siga sua orientação, mas de forma mais tranquila, que é oferecendo escolhas para ele. E é muito comum que quando eu digo assim, oferece escolhas pro filho, as pessoas têm uma compreensão equivocada do que é, e eu vou me ajeitar aqui, do que é oferecer escolhas, e acredita que é chegar para uma criança e dizer assim, escolha, filho, como você quer viver. E não, o seu filho não tem capacidade de saber o que é bom ou ruim para ele. Ele é uma criança e ele ainda não tem como distinguir isso, né? Isso é bom, isso é ruim. Ele não tem. E ele precisa de você, ele precisa desse adulto de referência. Mas é muito importante que você entenda que oferecendo escolhas para ele, escolhas limitadas dentro do que é possível e do que é correto, ele vai segui-las com muito mais compreensão daquilo que ele está fazendo, porque muitas vezes o seu filho segue as suas orientações no modo automático. Quando você vai perguntar para ele, filho, por que você todo dia toma banho? Talvez ele nem saiba a razão de tomar um banho todo dia, porque isso não é explicado para ele. Então, quando você começa a compreender que mais do que impor ao seu filho e dar ordem ao seu filho, você precisa fazer ele entender aquela regra para que ele possa se autorregular, você começa a entender a importância disso. Porque aí o seu filho vai ter muito mais capacidade no futuro de estar num emprego, por exemplo, que ele não achar legal, e ele conseguir sair daquele emprego, conseguir perceber que ele não está sendo feliz ali, porque ele aprendeu a tomar escolha e a pesar as decisões. Muitas vezes a gente não ensina isso, e aí se torna um adulto incapaz de tomar decisões simples do dia a dia, tomar decisões do futuro, tá num emprego extremamente adoecedor, num relacionamento extremamente adoecedor, e não tem coragem de sair, não tem posicionamento para decidir, né? Não tem firmeza para fazer uma escolha, porque não foi ensinado a ele a fazer escolha, foi tudo imposto. Então aprende a estar sempre nessa onda de agradar sempre os outros e de fazer o que os outros querem. E aí como é que funciona? Como é que você aí pode começar a oferecer escolhas para o seu filho? É simples. É você pensar nas alternativas. Então, quanto mais o seu filho crescer, mais alternativas ele vai ter. Então, eu sempre indico assim, se seu filho tem 2 ou 3 anos, você dá só 2 ou 3 alternativas para ele, no máximo. Mais do que isso, confunde a cabeça dele, ele não vai saber decidir. Mas à medida que o seu filho vai crescendo, você vai aumentando o número de alternativas que você dá para ele, e quando ele tiver com seus 7, 8 anos, você pode começar a decidir junto com ele. Dizer, olha, filha, a gente tá tendo um problema na hora do banho, qual vai ser a melhor hora pra gente tomar banho? A mamãe tem esses horários, quais horários que você tem, e vocês combinam junto. Mas quando ele ainda é pequenininho, 2, 3 anos, você tem que oferecer. Eu vou dar um exemplo da hora da tarefa, né? Você tem que começar a perceber quais são os horários que você pode fazer a tarefa, e é por isso que eu tô dizendo que essas escolhas são limitadas, porque vai de acordo com a sua disponibilidade e a disponibilidade do seu filho. Então você decidiu quais são os horários que você pode fazer a tarefa, então vou dar um exemplo do intervalo do almoço e do final da tarde. São os 2 horários que é bom pra você fazer a tarefa. E em vez de todo dia você brigar com seu filho, mandando ele fazer a tarefa, você senta com ele e conversa, olha filho, a gente tá tendo um problema na hora de fazer a tarefa, e eu tenho esses 2 horários, eu tenho a hora do almoço e eu tenho o final da tarde pra fazer a tarefinha. Qual horário é melhor pra você? E aí você vai começar a perceber o quanto é interessante que quando o seu filho tomar a decisão, ele busca cumprir. E mesmo que ele cumpra, às vezes com alguma resistência, quando você lembra que foi um combinado e que foi ele que escolheu, ele faz. Porque isso dá a ele a noção de autonomia. E aí o seu filho não vai disputar poder com você, vocês não vão entrar numa briga dentro de casa, e você vai perceber como uma coisa simples, só o fato de mudar a forma como você tá chamando ele pro banho, vai fazer com que o seu dia fique mais tranquilo. E se você conhece alguém que tá passando por esse mesmo problema, que tem um filho desobediente, ou que não tá sabendo lidar com a desobediência do seu filho, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e me ajude a ajudar mais gente, e ajude também as pessoas ao seu redor dando a dicas de oferecer escolhas pro filho a partir de agora.